Nós falamos, da última vez, de alguns benefícios do pequeno grupo. E eu quero voltar a esses benefícios para completar a lista, porque ficaram faltando ainda alguns. E se você está com a apostila, que eu compartilhei versão atualizada ontem, nós estamos na página 6 agora. Na página 6, ali tem alguns benefícios. E eu quero citar, então, o 8 e aí em diante. Tá? Diz assim, o benefício 8º. Os pequenos grupos abrem o leque de possibilidades de engajamento dos cristãos em serviço ao próximo. Então, esse é um dos benefícios de ter pequenos grupos. Cristãos não precisam participar de todas as atividades de sua comunidade cristã, mas podem e devem se unir uns com os outros, de modo que tenham ali costumes e interesses em comum para atuarem juntos em alguns ministérios específicos. Alguns podem se unir para servir crianças e cuidar delas, outros podem cuidar de idosos e assim por diante. Então, alguns têm mais facilidade para a instrução, para o ensino, outros para a evangelização e assim por diante. Então, trabalhar em equipe é sempre algo muito estimulante e eficaz. Então, vamos trabalhar juntos. E aí, nos reunindo em pequenos grupos, nós nos conhecemos melhor e passamos a atuar também em algumas áreas bem específicas. Então, é bom conhecer o irmão, conhecer a sua habilidade, conhecer o seu talento e assim criar forças para servir uns aos outros. É o que diz 1 Pedro 4. 1 Pedro 4, versículos 10 e 11. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, veja como é importante ter os pequenos grupos, porque pense bem, nós temos aqui um imperativo, uma ordem bíblica. Sirvam uns aos outros. Muito bem, então fazendo a seguinte reflexão, se somos ordenados por Deus a servirmos uns aos outros, então se pergunte, qual foi a última vez que você intencionalmente agiu servindo um dos seus irmãos, como igreja? Qual foi a decisão que você tomou para abençoar alguém, para edificar a vida de alguém, de forma intencional? Agora o texto diz, faça isso conforme o dom que você recebeu. Ou seja, isso evidencia que todos nós crentes no Senhor Jesus temos pelo menos um dom espiritual para usarmos na edificação da igreja. Então, use a sua capacidade dada por Deus, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Nós somos mordomos do que Deus tem nos dado, e quando nós agimos em favor uns dos outros, nós estamos expressando a graça de Deus. Quando você exerce o seu dom, você está manifestando a graça do cuidado de Deus em favor de outras vidas, por meio de você. Você está expressando isso. E aí então, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas, Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, quem pertence à glória e o domínio para todos sempre, e amém. Nós servimos para que Deus receba a glória. Quando nós não servimos, não estamos dando glória a Deus como poderíamos estar dando. Então, esse é um dos benefícios do pequeno grupo. Veja o item 9. Os pequenos grupos incentivam a prática do princípio de hospitalidade. Acho que vários de vocês estavam aqui no domingo passado. Estamos fazendo uma série em Romanos 12, versículos de 9 a 13. Então, no domingo retrasado, falamos um pouco, domingo passado, e hoje, Deus permitindo, a gente fecha aquela reflexão de Romanos 12, 9 a 13. E um dos pontos que nós vimos foi que, como crentes, como igreja, devemos expressar amor, que é a virtude suprema, por meio de hospitalidade. Hospitalidade é um dever cristão, não é uma questão de dom. Eu não tenho dom de chamar gente para minha casa. Não existe isso. Isso é dever cristão. Eu não gosto de receber ninguém na minha casa, então vou pedir para que Deus me transforme. Sim, peça. Porque hospitalidade é um dever cristão. Existe, por exemplo,
a ordem que nós vimos no domingo passado, Romanos 12, 13. Pratiquem a hospitalidade. Também 1 Pedro 4, 9. Sejam mutuamente hospitaleiros. 2 destaques aqui nesse versículo 9. Primeiro, é essa ênfase da mutualidade. Você deve ser hospitaleiro. E espera-se que outros também sejam. Mas é claro que nós não estamos fazendo troca. Eu serei hospitaleiro com quem é hospitaleiro comigo. De forma nenhuma. Você faz, e aqui temos o princípio de que todos devem fazer. Mas você faz e faz a sua parte. E faça. E se você fizer, isso não só para a hospitalidade, isso para qualquer princípio bíblico, qualquer dever cristão. Se você faz e começa a reclamar que outros não fazem, então não adianta nada você estar fazendo isso. Por exemplo, vamos sair um pouquinho aqui da hospitalidade, mas vamos voltar para esse versículo. Você tem o dom do evangelismo, e amém por isso. Agora, evangelizar é dever cristão, mas você tem o dom. E você, então, é aquela pessoa que quer aproveitar tudo que é oportunidade para evangelizar. Só que aí você começa, só eu que vou fazer evangelismo, só eu que faço, só eu que vou lá, só eu que isso, o que e tal. Você acha que isso glorifica a Deus? Isso causa divisão, isso causa contenda. Quem tem o dom, faz com prazer, contentamento e empolga outros, não reclama de outros. E aí então vem para a questão da hospitalidade. Você está sendo hospitaleiro? Seja. E amém por isso. Mas faça isso, agora veja lá 1 Pedro 4,9. De que forma? Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. O pecado, né? Deixa para lá. Crente murmurador é um teste para nossa paciência. Imagine que para Deus também, né? Porque o pessoal fica lá, faça, glorifique o Senhor, tenha a motivação de agradar a Deus. Então, o que você faz de bom, faça para a glória de Deus. E também veja 1 Timóteo 3:2, é necessário, pois, que o bispo, você já sabe que bispo, ancião, presbítero, pastor, é tudo a mesma coisa, é a mesma função, com ênfase pequenamente, assim, detalhes diferentes, mas se refere à mesma pessoa. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. E as características exigidas para o ministério pastoral não são unicamente para o ministério pastoral. Elas refletem o padrão de crente que Deus deseja para a sua igreja. Agora, é essencial que a liderança, então, seja assim e dê o exemplo e faça isso. Em outras palavras, é para todo mundo, mas não pode faltar para aqueles que estão falando sobre o assunto e vão incentivar outros a fazer o mesmo, porque senão seria uma falta de exemplo. Em outras palavras, os pastores devem ser hospitaleiros. Cola lá em casa, vai lá, sem problema, né? Então é um prazer. A hospitalidade facilita o envolvimento entre as pessoas. É uma boa maneira de conhecer outros e de dar a conhecer. Com hospitalidade, você conversa com pessoas, você pode sondar um pouco sobre a vida, conhecer melhor e também se dar a conhecer. Agora, vale a pena pensar em alguns detalhes aqui sobre hospitalidade. Às vezes, até estamos nos esforçando e até gostamos de ter pessoas ao nosso lado, só que as conversas não são intencionais. As pessoas estão lá para jogar papo fora. Tudo bem, é bom, mas é muito pouco em relação ao que está por trás da hospitalidade. Você se reunir com outros simplesmente para ficar ali, papo aleatório, só falando dos acontecimentos da vida, de forma terceirizada, você não se expõe, você não fala sobre você, sobre opiniões, sobre preferências,
você não sonda o outro, também como ele lida com algumas coisas. Não, é só falando das coisas. Ou, né, comendo, porque crente gosta de comer, né, ou vendo filmes, também não tem um problema. Também jogando, né, tabuleiro e tal. Ok, mas isso está abaixo da intencionalidade de hospitalidade. É ter relacionamento do tipo, saber quem é o seu irmão. O que ele tem feito ultimamente que o aproxima mais de Deus. Quais são as suas lutas e dificuldades. Então, isso é hospitalidade. 10, mais um benefício. Os pequenos grupos não exigem estruturas complexas. Não é difícil iniciar um pequeno grupo. Basta ter uma casa. Quase todo mundo tem um lugar para morar, né? Ou todo mundo tem um lugar para morar. Muito bem. Então, basta ter uma casa com pessoas dispostas a servirem juntas e trabalharem na evangelização de perdidos. Não requer uma estrutura complexa. Precisa disso, daquilo, de equipamento assim, data show e outra coisa, som e mídia. É uma casa, nada mais, simples, né? E as reuniões são simples, fáceis de serem conduzidas. É algo muito simples. E o último benefício que eu listei aqui, os pequenos grupos podem dar origem a novas igrejas. Um pequeno grupo pode se reunir e de tal forma que ele vai ganhando uma consistência, vai se fortalecendo, inclusive crescendo, e devido à localização, pode ser que a melhor coisa seja iniciar uma nova igreja. Então, um pequeno grupo pode se tornar um embrião de uma nova igreja. Um pequeno grupo pode ter um crescimento tão especial que a igreja pode decidir pela abertura de uma congregação ou um ponto de pregação antes de ter a multiplicação, antes de ter um outro grupo pequeno a partir daquele grupo. Até isso pode acontecer com os pequenos grupos. Então, nós vimos aqui 11 benefícios. Se você puder olhar depois o seu material e dar uma revisada, qual desses 11 te chama mais atenção e é interessante ao seu modo de ver. Deixa eu te mostrar um vídeo. Semana passada eu mostrei 2 deles. Um do pastor Wilson, uma igreja lá de São Paulo, Jabaquara, e outro do pastor Paulo lá em Curitiba. São colegas que falam sobre o tema de pequenos grupos, porque eles têm em suas igrejas. Olá, eu quero apresentar para vocês aqui o pastor Edgar. Não tenho certeza se ele já veio para cá, na época do pastor Wagner, já, né? Então, o pastor Edgar, ele também tem trabalhado com pequenos grupos. E então pedi uma palavrinha dele para nós refletirmos um pouco sobre os benefícios desse ministério. Então vamos ouvi-lo. Queridos irmãos da Igreja Batista Cachoeirinha, em Manaus. Puxa, fala Fernando, que prazer falar com vocês e compartilhar sobre uma nova fase em nossa igreja. Alguns anos atrás éramos uma igreja convencional, obviamente tradicional, e tínhamos vários ministérios, como vocês sabem, de homens, de mulheres, jovens, escola bíblica e outros setores. E passamos por uma reformulação em nossa visão desde que aprendemos a respeito dos pequenos grupos. Nossa igreja vivia de eventos. Tínhamos muitos eventos ao longo do ano, só que os eventos são impessoais, no sentido de que a gente reúne uma grande quantidade de pessoas e muitas vezes o evento não tem segmento e muitos relacionamentos ficam restritos a grandes movimentos. Acontece que os nossos encontros ou era numa situação específica de um acontecimento ou aos domingos e nós não tínhamos tanto contato ao longo da semana. Acontece que a gente aprende na palavra de Deus que o povo se reunia, seja no grande grupo, aos domingos, e também de casa em casa, Atos 2:46. Diariamente se reunia no templo e de casa em casa. O PG chegou para resgatar uma prática antiga da igreja original de Jerusalém.
Então, na própria pandemia, os pequenos grupos nos ajudaram demais, porque a gente não podia vir às concentrações aos domingos e a gente se comunicava pelo WhatsApp, pelos pequenos grupos virtuais. Inclusive, alguns pequenos grupos se multiplicaram virtualmente. Fomos abrindo novas casas digitais, no sentido assim de encontros virtuais. E, queridos, quando retornamos, o pequeno grupo ajudou a igreja a prevalecer. É claro que o Espírito Santo orquestrando tudo isso. E hoje nós temos vários pequenos grupos, temos entrado nas casas, a igreja indo às casas, indo aos prédios, antes difíceis de a gente alcançar pessoas dos prédios. E graças a Deus, hoje temos mais de 60 líderes dos pequenos grupos que eram subaproveitados pela igreja, hoje são super aproveitados. E isso vai tomando conta, a visão vai contaminando e as pessoas sentem-se conectadas. Isso descentraliza as nossas responsabilidades e as pessoas aprendem a prática da mutualidade, amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros, servir uns aos outros, que são os mandamentos recíprocos. Então, queridos, eu quero parabenizar vocês por esse momento, por essa fase, e que vocês consigam dar muito fruto através desse treinamento. Um grande abraço. Tá aí. Pastor Edgar. Muito bem, como fizemos semanas anteriores, microfone a postos aí, caso alguém queira fazer uma pergunta, algum comentário. Então, por enquanto, o que nós vimos foi uma definição do que é pequeno grupo, o que não é o pequeno grupo. Nós vimos a base bíblica para os pequenos grupos, até enfatizar aqui pelo pastor Edgar. Nós vimos benefícios de ter pequenos grupos. E antes de entrar agora aqui na nossa lição 3, que é a composição dos pequenos grupos, eu quero tirar alguma dúvida ou ouvir algum comentário, caso algum irmão queira fazer. Então, se tiver, só levanta a sua mão e o microfone vai chegar com você aí. Esse irmão simpático vai correr atrás aí para você poder falar. Sim ou não? Pastor Fernando, a nossa igreja em Goiânia já trabalha com pequeno grupo há muitos anos, muito tempo. E esses pequenos grupos facilitam muito a questão do relacionamento, como a gente tem ouvido. Recentemente, no nosso período de férias, o Rodrigo teve a oportunidade de falar em um desses pequenos grupos. E ele falou abertamente sobre lidando com a depressão, lidando com a ansiedade. E, ao final, algumas pessoas vieram conversar e falar que bênção poder ouvir isso, né, sobre esse assunto em um pequeno grupo, abrir para tirar dúvida, perguntas. E a gente viu, pessoalmente, como é importante esses pequenos grupos, né? E uma das pessoas que estavam presentes, no momento ela não falou, mas depois mandou mensagem e disse: olha, eu tenho ido nesse pequeno grupo há muitos anos e eu sei que Deus está fazendo em minha vida e eu preciso me firmar ainda mais com Deus e na igreja. Então, faz uma diferença, né? Tem muito tempo que o pastor do Rodrigo tem enfatizado a importância dos pequenos grupos e a gente tem observado no decorrer desses anos essa importância, e a gente também não só aprova esse pequeno grupo, mas a gente tem investido tempo de oração pela vida dessas pessoas, e o privilégio que nós temos de adentrar a casa das pessoas e sentar em volta de suas mesas, compartilhar a refeição com elas, e a importância que a porta está sempre aberta nessas casas, né? E a gente louva a Deus pela vida de tantos irmãos ali em Goiânia, têm sido alcançados, transformados e edificados pela existência de pequenos grupos. Amém. Bom testemunho, bom saber. Esse é um dos benefícios, né, de poder estar envolvido com irmãos e ter oportunidade de falar assuntos bem mais pessoais, de forma muito mais específica.
Vamos ouvir a irmã Rose também. Bom dia, irmãos. Eu tive o privilégio de poder ter Cristo me alcançado num pequeno grupo. A mim, meu esposo E para cá, irmã Rose. a Alexandra. E a Alexandra, né? Os irmãos conhecem a Alexandra. Meu esposo, ele foi pastor. Após nós termos nos relacionado nesses pequenos grupos, nossa casa, para a honra e glória, foi por muitos anos um local onde o Senhor levou muitas vidas para Cristo. E ontem eu tive o privilégio de um dos casais que estavam quase que para se separar, no momento em que foram ao grupo pequeno na minha casa. Ele diz, nós tivemos o aconselhamento com eles, e estou nervosa. Porque eu já havia até falado, pastor, esse PG, como os irmãos chamam, para nós, onde eu estava, era GF, Grupo Familiar. Então, foi um local onde muitas vidas eu vi o Senhor resgatar, né? E ontem eu participei na Igreja Betel do casamento de um dos casais que estavam prestes a se separar. Ontem foi só na igreja, mas eles, na época, eles casaram, meu esposo era pastor, casaram na minha casa. Uma recepção, foram ganhos através de um grupo pequeno, e lá mesmo eles fizeram E hoje eu quero pedir mais um adendo, que hoje eu estou muito feliz, porque tanto o PG como a capelania, eu e meu esposo, nós fizemos parte. Devido à doença dele, nós íamos de 4 em 4 meses para São Paulo, né? E em nenhum momento das idas, nós deixamos de fazer visita nos corredores, e muitas vidas também foram alcançadas pela palavra de Deus pregada através de nós dois, que em nenhum momento assim, ficamos, não, ninguém vai, né? Ao contrário, quando nós chegávamos, as enfermeiras diziam, pastor chegou, pastor tem tanto, fulano tem que estar precisando tanto. Então, isso, meus irmãos, é que o Senhor precisa que nós possamos nos dispor, abrir a nossa casa, onde nós estivermos, não importa o momento, não importa o local, é abrir que o Senhor faz a obra. Amém? Amém. Então, há muitas vantagens do pequeno grupo, nós já falamos, entre elas, é mais fácil você convidar alguém para estar na sua casa do que, às vezes, chegar num culto aqui na igreja. O benefício de pessoas servirem ministerialmente, pastoreando e cuidando uns dos outros, o que é impossível que 1 ou 2 pastores possam fazer por 200 ou 300 pessoas. Mas um cuidando dos outros, então, olha o grande benefício. Eu coloquei aqui uma estrutura só simbólica, mas para a gente pensar um pouquinho sobre a composição de um pequeno grupo. E eu vou chamar aqui o Mateus. Mateus, ele já voltou, então, Mateus, vem cá, Mateus, vem cá. Esse jovem casado, né? Ele é o líder desse pequeno grupo. E ele vai ficar lá, atrás daquele púlpito lá. Você não vai falar nada, só fica ali, ó. Olha aí. Muito bem, e aqui tem as pessoas aqui. Irmãos, esse é o formato de pequeno grupo? Diga. Isso, derruba. Então, esse é um formato de pequeno grupo? Não. Porque às vezes as pessoas pensam em formar uma igrejinha em casa, sabe? Colocar um monte de banquinho, aí vai lá o líder e ele fica, então, usando o microfone num ambiente de sala, e fazendo aquele barulhão todo. Para que isso? Nós não estamos reproduzindo cultos em uma casa. Queremos um pequeno grupo. Então, tira esse púlpito, não precisa jogar não, tá? Só coloca para lá. Obrigado, hein, Matheus? Agora você fica aqui. Fica aqui, ó. Aí. Pode. Muito bem. Num formato assim, por exemplo, claro, poderia ser 8 pessoas, 9, 10, mas não tenha um púlpito, não tenha necessidade de um microfone, não tenha necessidade dessa estrutura complexa de uma igreja. Ele não precisa ficar usando PowerPoint,
ter o irmão do som e mídia para cuidar da estrutura. Não, é assim, é simples, muito simples. Agora, o que devemos ter, então, como é que deve ser organizado um pequeno grupo? Primeiramente, por pessoas, mas quantas pessoas? É um pequeno grupo, obviamente não é para 30 pessoas, não é para 40 pessoas, é para um pequeno grupo. Ou seja, algo em torno de 5 pessoas, 6 pessoas, até, se chegar a 20, já tem que estar pensando em ter outro, para ficar pelo menos 2 grupos de 10, ou um de 8, um de 12. Por quê? Porque às vezes não dá para dividir certinho, por conta dos casais, famílias. Então, às vezes não dá. Temos que dividir aqui, dividir nem é boa palavra, né, porque dá forma mais negativa. Nós temos que nos multiplicar. Então, vamos nos organizar assim. Então, o ideal é que tenha pelo menos 5 pessoas inicialmente, preferencialmente 3 famílias representadas. Por quê? Porque você pode ter 5 pessoas, mas uma família só. E não é o ideal. O ideal é ter pelo menos 3 famílias representadas nesse grupo familiar ou pequeno grupo, como chamamos também, e no máximo umas 20 pessoas. Então, é para poucas pessoas. E aqui temos, então, um líder. Temos o líder desse pequeno grupo. O que o líder do pequeno grupo faz? Você tem aí no seu material, página 9, chamado lá, o líder do pequeno grupo, 2.1. Nós teremos, Deus assim permitindo, mais uma aula mais completa sobre a liderança. Neste momento é só uma noção. Então, o Mateus aqui, o nosso líder de pequeno grupo, ele é basicamente um pastor no cuidado de pessoas. Ele tem, então, os irmãos que vão participar com ele, e ele tem essa responsabilidade de dirigir o pequeno grupo de forma submissa à Igreja Batista de Cachoeirinha. Então, assim, ele tem lá o seu grupo. É ele que vai buscar conectar cada uma das pessoas que vão se reunir com ele naquele grupo. Então, ele tem as responsabilidades de dar as lições, mas lembre-se, nós já falamos sobre isso, lições de forma objetiva e interativa. Ele não tem que pregar por 50 minutos. Ele não tem que dar uma aula de 40 minutos sozinho, só ele falando, monopolizando a fala, só um monólogo. Não, nós temos esses momentos que são especiais e abençoados por Deus, mas fazemos isso principalmente no culto, na pregação. No pequeno grupo, ele vai motivar as pessoas para participar com ele. Ele vai lançar uma pergunta, a pessoa responde, e aí ele tem que saber ajudar que todos saibam ter a participação equilibrada, porque uma das dificuldades que o líder vai enfrentar é achar um irmãozinho, uma irmãzinha que quer falar sozinho, o tempo inteirinho, porque não consegue ninguém na família para ouvir as suas histórias durante a semana. Aí então reúne um pequeno grupo e agora eu tenho 7 pessoas para me ouvir. E aí, então o líder vai ter que ser amável, mas dizer, não é assim que funciona, é assim e tal, ele vai conduzir. Então, requer essa habilidade de liderança e de comunicação com simpatia e com amor. E ele vai lidar com essa questão. Também, ele vai incentivar para que todos participem regularmente, semanalmente, né, de forma bem regular. Também vai planejar os encontros, sejam os encontros do grupo em si, cada semana, ou até mesmo um encontro social, talvez uma saída do pequeno grupo para um almoço numa casa diferente, se for o caso, em outro dia, alguma coisa parecida, ou ainda estratégias evangelísticas, que também falaremos em outras aulas nesse nosso curso aqui, na nossa Escola Bíblica Dominical. Qual é o perfil ideal para esse pequeno grupo, um líder de pequeno grupo? Que seja conhecedor das Escrituras, mas não se assuste. Eu não fiz seminário, eu não tenho uma formação tão profunda. É um conhecedor da palavra de Deus, que normalmente um crente organizado na sua vida cristã, nas suas leituras bíblicas, na sua vida devocional, tem
Só que ele pode crescer. Ele vai, então, estudar um pouquinho mais, vai ler alguns livros, vai fazer talvez algum curso, ou alguma conferência da BCB, 16 a 21 de setembro, agora, né? Que tem gente que não se inscreveu ainda, não sei porquê, mas vai fazer o curso, vai crescer, vai se envolver. Ou fazer um curso EAD, que temos boas opções, mas vai se formando mais. Também, ele tem que ser, obviamente, um crente piedoso, um bom exemplo de vida cristã, comunicativo, pontual. É essencial que líderes de pequenos grupos sejam pontuais, para começar, para cumprir as etapas do que tem que acontecer naquele programa de 1 hora, no terminar, porque senão as coisas ficam desorganizadas e isso não é bom. Nosso Deus é um Deus de ordem e decência. Não é porque é um encontro informal que ele vai ser feito de qualquer jeito. Meia hora depois que começa, e aí vai quase até meia-noite, né, e tal. Não, objetividade e pontualidade. Pontualidade é uma boa virtude esperada. Se formos pensar em dons, nós poderíamos pensar em vários dons. Alguém com dom de ensino, alguém com dom de liderança, governo, ou dom de administração, dom de pastoreio, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, evangelismo, são alguns dos dons que seriam interessantes em termos nesse líder. Muito bem, mas o pequeno grupo precisa de mais pessoas. E no mínimo 5, porque com 5 nós teríamos como já ter funções diferentes para esse grupo começar a ter uma boa força para se desenvolver e se multiplicar. Então nós precisamos, eu vou pular um pouco a ordem do que está na apostila, mas precisamos obviamente de um anfitrião. Ou seja, não é ideal que o líder seja o próprio anfitrião. O anfitrião é quem vai abrir as portas da sua casa. É o hospedeiro. Mas o líder, ele não deve ser a mesma pessoa. Pode até ser que aconteça em uma situação específica, mas não é o ideal. Por exemplo, eu e a Miriam tínhamos lá em Tupã um pequeno grupo em nossa casa. E eu mesmo era o líder. Então, fiz assim, mas não é o ideal. Porque quando você tem um líder, um anfitrião, você já tem pessoas diferentes, comprometidas com o seu pequeno grupo. Então, precisamos de um anfitrião para o Mateus ser esse líder aqui. Né? Então, vamos achar um anfitrião aqui. Vem cá, Lindenberg. Lindenberg abriu a porta da casa dele. Né? Aí ele é o anfitrião. Não, agora você levanta que ele vai te receber, porque ele é um anfitrião. Fala, seja bem-vindo. Muito bem, senta aí. Então, gente, o anfitrião, nós teremos uma aula também sobre esta participação, sobre essa pessoa em si. O anfitrião, ou o hospedeiro, como também podemos chamar, pode até ser em conjunto com a sua família. Aqui estamos só simulando, mas digamos que seja o Lindenberg aqui, poderia ser ele, a Marcela, a sua casa, a sua família. Então, seria a pessoa responsável em abrir as portas da sua casa. E assim, receber o pequeno grupo. Receber as pessoas que vão participar do pequeno grupo. O anfitrião, então, ele vai ser o responsável por providenciar o ambiente bem seguro, confortável, propício para esta reunião, para o cuidado mútuo. Ele vai ficar atento com os detalhes da casa em si, a logística. Então, cadeiras, lugares então para sentar, talvez vai aproveitar o sofá, ou vai fazer numa sala, ou vai fazer talvez na sua garagem, mas ele vai ter um ambiente que ele vai cuidar. É ele que vai então providenciar a organização do espaço. Ele vai deixar tudo limpo, em ordem, para que o grupo chegue. Então, isso faz um anfitrião. Então, o anfitrião, ele tem que ter essa característica de portas abertas. Eu quero receber pessoas na minha casa. E você sabe, existem pessoas que não são muito dispostas a praticar hospitalidade, como nós falamos agora há pouco. Pois hospitalidade é ordem bíblica, é dever cristão. Mas tem gente que não gosta de receber pessoas em casa. Por quê?
Vários motivos. Mas um deles é, chega na minha casa, mas senta, fique à vontade, tá? Mas não sai daí enquanto eu não falar para você sair. Não mexa em nada, por favor. Fique à vontade, não mexe em nada. Então, isso não é coisa de pessoas hospitaleiras. Né? Fique aqui, mas não mexe em nada. E o hospitaleiro tem que saber lidar com a generosidade. De saber lidar até com pequenos prejuízos que às vezes podem acontecer porque você está com mais gente na sua casa do que o normal. Mas você está disposto. Você entende que o que tem é do Senhor. Você é um mordomo. Você está abençoando vidas com o que tem. Então, o hospitaleiro, ou melhor, o anfitrião aqui, o hospedeiro, tem que ter essa noção. Ele vai preparar, então, o espaço da sua casa. Veja, deve ser um espaço doméstico. Não, eu sou o anfitrião, eu aluguei um salão aqui na rua tal. Não. Aí é outra coisa, é um ponto de pregação, uma congregação. O pequeno grupo acontece no ambiente caseiro. Então, é aqui, em casa. E, idealmente, também uma pessoa que tenha bom relacionamento com a vizinhança. Eu imagino que todo crente tem bom relacionamento com seus vizinhos. Amém? Deve ser. Se você é conhecido na sua vizinhança como uma pessoa chata, que ninguém quer papo com você, tem coisa errada aí. Você deve ser aquele que causa impacto na sua vizinhança. De alguma forma, você ajuda o vizinho, você faz alguma coisa para criar contato, você se aproxima com facilidade. Você não é daquele que quando chega se você mora em apartamento, que quando chega um vizinho e entra, você fica para o próximo elevador, não quer entrar no mesmo elevador que a pessoa. Ou se você está no elevador, o outro entra, você já olha para baixo. Assim, por que não olha para a pessoa e fala, bom dia, boa tarde, calor, hein? Essa é a forma de iniciar a conversa. E o Corinthians, hein? Nossa, tá horrível, hein? Aí vai. Mas eu me preocupo mesmo com gente que tem uma mensagem tão especial para compartilhar, que é o Evangelho, mas não se abre, não fala com pessoas. E, assim, não é querendo falar sobre mim, mas eu me esforço, porque eu conheço missionários com dom de evangelismo que são incríveis. Eu ando com eles, às vezes, quando tenho alguma oportunidade, como já aconteceu, de eu visitar um missionário, por exemplo, em outro estado, e ao andar com ele no seu bairro, ele conhecia por nome o açougueiro, o padeiro, o rapaz da venda, e não sei o quê. E aí, tudo bem? E aí, como é que está? Falei, se o cara se candidatar como vereador, ele é eleito, porque ele conhece todo mundo. Agora, isso é uma maneira de você facilitar que pessoas participem do seu pequeno grupo. Mas, como eu ia dizendo, eu me esforço de fazer contato com quem não conheço. E às vezes me dou bem, às vezes me dou mal. Né? Por exemplo, quando me dei mal, cheguei numa borracharia e falei, escuta, é aqui que tem um bom borracheiro? Se esse aqui não servir, procura outro. Falei, opa! Eu tentando quebrar o gelo e tal, né? Mas, podia ir mesmo, embora, porque daquele tratamento, né? Mas eu pensei, eu vou levar esse desaforo para casa, eu vou fazer aqui, ainda vou tentar de novo aqui uma conversa. Mas já foi assim, de chegada. Né? Mas também tive outras boas oportunidades. Me lembro uma vez, estava aqui já no nosso condomínio, e aí eu vi uma senhora saindo da sua garagem ali, e o pneu baixo, furado, blá, 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 daí ela parou. Aí era uma senhora, bem assim, idosa, daí eu falei, posso ajudar a senhora? Sim, por favor, eu não sei trocar, meu filho não está em casa. Aí eu fui lá, comecei a trocar o pneu dela, levantei macaco, está suando, aquele calor e tal, não sei o que. Falei, vou evangelizar essa mulher. E vou falar de Cristo para ela. Então, isso. Eu sou crente também. Eu falei, puxa, um crente? Eu estou nesse esforço para, né? Enfim, uma irmã em Cristo. Né? Tá bom, que bênção e tal, né? Mas era a chance de tentar, né, criar um contato. Mas, enfim, o perfil ideal de um
hospedeiro, anfitrião, que ele seja hospitaleiro, que seja um servo, que goste de servir pessoas. Alguns dons que podem ajudá-lo: o dom de serviço, o dom de misericórdia, o dom de exortação, o dom de administração, o dom de contribuição com generosidade. Então, temos aqui um anfitrião. Muito bem, precisamos de um outro integrante aqui. Este é o líder em treinamento. Esse é o líder em treinamento. Então, veja, não estou chamando simplesmente de vice-líder. É uma tendência nossa de chamar de vice-líder. Mas pode ser que você, ao pensar em vice-líder, você se acostume com a posição de somente auxiliar. Se precisar de mim, conta comigo. Não, não basta. Tem que ter um desejo maior. Eu quero aprender com o líder. Porque ou eu vou substituí-lo, ou eu vou, em breve, iniciar o meu pequeno grupo. Então, é um desejo de ser mais do que só o auxiliar. Então, o Roque pediu para eu chamar o Isaac, então eu vou chamar o Isaac. Ele está com a camisa... deixa. Então, ó, ele vai sentar aqui, do lado do Mateus, que é o nosso líder. E ele eu vi se foi por causa disso? Era isso mesmo? Não tinha entendido. Muito bem, então, agora temos um líder, que não é líder, né? Ele está aprendendo. Sim. Porque ele vai liderar alguns momentos, mas não vai mais do que isso, porque porque tem o líder. Tá bom. Então, o Isaac, ele não é somente um vice, tá claro isso? Ele tem que ter o desejo de aprender com o líder. Ele quer, um dia, estar à frente de um pequeno grupo. Então, ele participa aqui já considerando a sua disponibilidade de ser um líder de pequeno grupo. Ele já participa porque ele sabe que ele quer isso. Ele futuramente vai assumir a liderança de um pequeno grupo. Ou, se esse pequeno grupo crescer e o líder sair, ele já tem alguém para deixar. Ou seja, dinâmica de discipulado. Agora, nós não somos pragmáticos ao ponto de dizer assim: tem que ter uma multiplicação em 6 meses. Não é assim. A meta tem que ser batida. Né? Nós não somos uma empresa comercial, em que o líder vai ficar cobrando o grupo de, olha, você tem que fazer com que nosso grupo cresça. Você tem que trazer gente aqui. Porque se você não fizer isso, tá, então não tem isso. Né? Não vamos sortear prêmio para o que trouxe mais gente. Né? Quem trouxe, não é isso. É a motivação do evangelismo, sim. Mas o pequeno grupo pode até crescer, não é ainda o aspecto ideal, mas ele pode crescer, às vezes, da seguinte forma. Digamos que ele tenha só 5 pessoas. Então, ainda tem muita gente na igreja que não participa. Então, ele vai achar gente na igreja para participar do seu grupo. Então, vem participar do grupo. Então, ele está fazendo o grupo ganhar estrutura para poder se desenvolver. Agora, o líder em aprendizagem aqui, quando ele assumir este ou um outro, o que ele vai precisar? De um outro líder aprendiz. Então, ele começa o seu pequeno grupo com outra pessoa já em vista para seguir com ele. Então, aqui nós temos um formato que não é um culto de garagem, não é um púlpito e tal. As pessoas vão interagir e vão conversar e ter esse momento de estudo bíblico. Então, o que nós precisamos aqui para o nosso líder em treinamento? Que ele seja um potencial líder, que ele tenha espírito aprendiz, que ele também, semelhantemente ao líder,
tenha essas qualidades de comunicativo e tal. Irmãos, isso também não são qualidades que não podem ser aprendidas. Eu não sou assim, ponto. Todo mundo pode aprender. Alguns vão ter mais facilidade do que outros, mas todos podem aprender, todos são, de certa forma, líderes em potencial. Ok. Agora, alguns dons que podem ajudá-lo também semelhante aos que já vimos no líder. Ensino, liderança, governo, pastoreio, fé, exortação, palavra de sabedoria, evangelismo. E assim, então, temos o líder em treinamento. Não basta ser um auxiliar. Alguém que, não, está aqui, se precisar de mim, me chama. Mais que isso. Ele está ali, vendo, ele está aprendendo, inclusive, fora encontro, os dois vão se reunir algumas vezes para aprenderem ali como lidar com o grupo e assim outras estratégias mais. Ok, precisamos ainda de um assistente de pequeno grupo. Esse assistente talvez fosse aquele que fosse fazer o que pensamos que um vice faria. O nosso líder em treinamento quer aprender a liderar o grupo. Esse assistente, ele vai ser um auxiliar do líder em aprendizagem, do anfitrião, e assim ele vai trabalhar como um organizador do pequeno grupo na parte mais de logística, escala, de lanche, cafezinho e tal. Então, precisamos agora de um assistente. Vamos chamar a Glaunara. Glaunara, vem aqui, vem trabalhar. Vou falar. Muito bem, agora a Glaunara, que tem esse perfil organizado. Sim ou não? Sim. Que, toda boa com escalas e tudo mais assim. Então, ela é uma assistente. Então, nesse grupo, a Glaunara, que é a nossa assistente pequeno grupo, ela está ali, pronto para anfitrião. Como é que posso te ajudar, né? Olha, vamos colocar essa mesa aqui, esses bancos ali, está precisando de cadeira e tal. Ou o líder precisa de alguma ajuda para comunicação com os integrantes, ou o líder aprendiz, alguma coisa assim. Então, ela é uma secretária, ou um secretário. Ela vai organizar uma escala para os momentos de cafezinho, que pós o estudo. Vai deixar, mas é o anfitrião que faz isso. Não, o anfitrião, sua responsabilidade é organizar o espaço. Não vamos acumular funções. Senão o anfitrião vai falar, puxa, além de ser um anfitrião, ainda vou ter que dar comida para todo mundo. Aí fica difícil, né? Então, não, a assistente cuida disso. Ela faz a escala, ela vai ver todo mundo do grupo, ela vai organizar, ela vai, inclusive, perceber, assim, dificuldades que alguém pode ter para trazer algum lanche. Ela não vai falar assim, você tem que trazer tal coisa da padaria tal, né? Não é assim, né? Você passa lá na tortas e tortas, e não é assim. Não ganhei nada com esse merchan, né? Não é assim. Então, ela vai perceber e vai lidar com isso e vai fazer essa escala para os cafezinhos, lanche, após o encontro. O lanche não é um jantar. É simplesmente uma estratégia para as pessoas ficarem juntas. Com um copinho na mão, conversa melhor com o outro, uma coisa e tal, né? Não é momento de encher o bucho, né? Assim, come em casa antes de vir para o pequeno grupo se tiver fome, né? Então, é algo simples, é mais para criar a confraternização, a descontração ali. E se vier criança? Ok. Aí a Glaunara vai pensar sobre isso, né? Tem uma tia lá do OANSE e tal, vamos chamar para nos auxiliar nesse pequeno grupo aqui e tal. Então, ela vai pensar mais nessas questões de apoio para esse grupo. E como secretária, o controle de presença.
É importante sabermos quem está participando daquele grupo. Quais pessoas, quantas, qual foi a frequência no mês, quem faltou, porque aí ela passa o relatório para quem? O líder. Aí ele já sabe. Então, ele tem um dever, a responsabilidade de criar a conexão. Estou sentindo a falta de fulano e tal. Eu vou fazer aqui. E sentir falta em pequeno grupo é fácil, muito fácil. Então, recebe a orientação. O anfitrião, ele só recebe as pessoas em casa com um sorrisão desse tamanho, dizendo, seja bem-vindo. O anfitrião, aquela casa é fixa. Um exemplo, o anfitrião hoje ele não pode receber, digamos assim, por algum motivo particular. Aí, pode ser na casa do vice ou de alguma outra pessoa do grupo? Ok, então, agora entendi bem a pergunta. O pequeno grupo tem uma casa fixa. É aquela casa, porque o objetivo é que aquela casa seja conhecida como o ponto de encontro daqueles irmãos para alcançar a vizinhança. Então, é um trabalho de missões urbanas, aquela casa. Se cada semana for em um lugar, você não vai criar um impacto na vizinhança, porque ninguém vai saber qual é a casa que vai receber um pequeno grupo nessa semana, na outra. Então, é um anfitrião para aquele pequeno grupo. Por isso que ele não tem outras responsabilidades a não ser cuidar do espaço físico. Ele não é o líder, ele não é o assistente, ele não é o líder aprendiz, apesar de poder aprender tudo isso observando. E pode ser que por causa disso, depois de um determinado tempo, de talvez um ano, ele fale, olha, eu quero servir como um líder, eu quero ser um assistente. Então ele vai para outra casa, aquela casa ali então vai deixar e vai ter outra. Vai ser talvez alguém que vai assumir aquela casa, outro lugar. Agora, eventualmente, isso pode acontecer. Não é o normal, mas eventualmente ele não pode atender os irmãos naquela semana. É bom você lembrar disso, porque talvez você pense, eu quero ser um anfitrião, mas e se acontecer tal coisa? Então, se é uma vez ou outra, ok, o grupo vai ser informado, o grupo pode se reunir numa outra casa, pode até acontecer, vai depender muito das questões ali, mas, olha, essa semana a gente não vai se reunir, porque vamos deixar para outra semana, tudo bem. Então, dá para fazer coisas assim. Agora, isso é eventualmente, porque se o grupo começa, falta agora, falta de novo, aí vai perdendo a conexão. E isso não é bom. Então, temos uma casa fixa para este trabalho. A ideia não é hoje na casa da Glaunara, amanhã na casa do Lindenberg, depois na casa do Mateus, depois na casa do Isaac. Isso não caracteriza um pequeno grupo. O pequeno grupo tem uma residência fixa. Porque nós não estamos visando apenas a comunhão que poderia ser desenvolvida desse modo. Mas além de comunhão, estamos visando alcançar nossa vizinhança. Então, esse é o nosso objetivo. E assim queremos trabalhar. O pequeno grupo, poucas pessoas. Por quê? Se for muita gente, dificultaria para o anfitrião, cadeira, espaço. Dificultaria para o líder saber quantas pessoas estão participando e quem faltou. Dificultaria a parte do lanche, de organizar essa parte para muita gente. E dificultaria a organização do pequeno grupo no sentido de vai chegando e imagine que seja um condomínio. Aí o porteiro lá, tal casa, mais um, outro. E esses carros aí na frente da casa dos outros? Não pode. Tal. Então, ia dificultar muitas coisas assim. Pequeno grupo, dá para fazer isso com mais facilidade. Então, temos aqui um líder em aprendiz, um líder aprendiz, um anfitrião e a assistente. Então, os demais são os participantes. Então, teria mais um participante. Pronto? Então, teríamos outras pessoas participando. E teríamos, então, um outro integrante que, nesse caso, ele não tem nenhuma dessas funções, mas está aqui. Ele participa, ele está sendo edificado pelo grupo,
ele está aprendendo com o grupo, está exercendo comunhão, está treinando também as suas habilidades de evangelismo, ele está crescendo, ou seja, o discipulado acontecendo. E também poderíamos ter os convidados, e devemos ter. Então, digamos que alguém foi convidado por um destes, ou pelo outro e tal, ali chegou. E este convidado, né, está conhecendo o Evangelho desta forma, por meio de lições, por meio da vida dos irmãos, e vai sendo levado a uma integração com a igreja. Daqui, ele vai entendendo que vale a pena conhecer a igreja e chegar lá também para participar. Então, nós temos aqui. Poderíamos ter outras funções? Sim, mas dessa forma simples, já dá. Digamos que a gente precise de alguém para ajudar com a música, com o louvor. Lindenberg não toca nada. Mateus, nada. Isaac, Glaunar, nada. Puxa. Aí, então, daí a Marcela vai cuidar da música. Aí ela, e se nem ela soubesse tocar? Se vira. Vamos pegar talvez um áudio, né, as músicas gravadas, canta em cima, né, mas alguém vai selecionar isso. Você tem aquele tempinho de louvor, de adoração, mas veja, talvez você, instrumentista, está perdendo a oportunidade de servir com seus talentos, porque, mas fulano toca melhor, outro toca melhor, Então, treine e vai ajudar um pequeno grupo. Talvez você saiba tocar 2 músicas. Treine as 2 músicas e toque as 2 músicas no pequeno grupo. Na semana seguinte, você vai treinar muito para aprender mais uma. Nos galhos secos de uma árvore qualquer. 3 notas. Pronto. Já aprendeu. Né? E você, veja, mas a ideia é, você desenvolve a sua habilidade sabendo que você pode ser bênção para esse grupo. E assim você vai participando. Então aqui temos uma pequena estrutura, simples. E assim, nós sabemos, claro, né, temos que destacar isso, que por conta da nossa igreja, valorizar a submissão ao ministério pastoral, o anfitrião precisa ser membro da igreja local. O líder, também. O líder de treinamento, também. Assistente, também. Ou seja, essa estrutura básica, ela é formada a partir de membros da igreja local, sem acumular funções. Cada um fazendo, então, a sua parte sem acumular. Mas a Galnara fala, eu estou com muita coisa, estou cuidando das crianças, estou cuidando da chamada e tal. Então, ela consegue auxiliares. Olha, irmão, me ajuda com essa parte aqui. Olha, então, o grupo vai criando a sua identidade. Né? Mas ela não precisa fazer tudo, mas ela sabe que ela pode direcionar isso para outras pessoas. E assim vai desenvolvendo. Obrigado, meus irmãos. Líder em aprendizagem. Né? Um dia chega, né? Exato. Então, aí você pensa que o Lindenberg está falando. Se for usar literalmente o que nós fizemos, então, tem a Gabi, esposa do Mateus, tem a Marcela com a Fernanda e a Amanda, e tá, vai criando uma estrutura com as famílias. Já deu 11 ou 12 pessoas, sei lá. Então, 3 famílias representadas, já teríamos como fazer esse pequeno grupo. Outro vídeo. Tem um vídeo agora de um outro colega meu também, que eu quero colocar aqui para os irmãos, já esteve aqui conosco, o pastor Renato. Ele também trabalha com pequenos grupos, e ele vai dar uma palavrinha de incentivo e encorajamento para nós. A importância de pequenos grupos na vida da igreja. Aqui em Tupã, nós temos experimentado, através desse ministério, um tempo de muita qualidade em relação ao pastoreio do rebanho de Cristo. Vocês sabem que à medida que a igreja cresce, nós tendemos a ter relações mais superficiais. As programações vão trazendo mais pessoas, cada vez mais Deus vai levantando mais pessoas, e isso é um santo problema.
A questão é que a gente vai se esfriando em relacionamentos, os programas vão inibindo as nossas participações e abraços. É então que vem a iniciativa de pequenos grupos. Para que a gente não perca essa ideia da igreja ser uma família, nós nos unimos nos lares. E eu tenho dito aqui que a gente tem o objetivo de compartilhar histórias. Quando uma igreja cresce e você só frequenta as suas programações regulares, você tende a conhecer as pessoas pelos nomes somente. Mas quando você participa de um pequeno grupo, nós vamos além de conhecer as pessoas pelos nomes, mas a gente compartilha as nossas histórias. O pequeno grupo é um tempo da gente desfrutar, talvez, de maneira mais genuína e apropriada, o que é ser a igreja uma família. E temos experimentado isso aqui na Igreja Batista de Tupã. Incentivo muito você a orar por isso, a considerar isso, a não só se engajar participando, mas a vocês, líderes da igreja, experimentarem também liderar esses pequenos grupos, a vocês serem um apoio pastoral para o líder de vocês. Que Deus abençoe vocês nessa jornada. Contem conosco. Um grande abraço a todos. Então, lá em Tupã, os irmãos já trabalham com os pequenos grupos há mais de 20 anos. E enquanto estive lá, estávamos com 25 pequenos grupos. E nós tínhamos um em nossa casa, né? E quero falar sobre isso. Qual é a composição? Aqui nós vimos os integrantes, os participantes, mas como que a gente forma um pequeno grupo? Uma das maneiras de formar um pequeno grupo é considerando os perfis. Talvez você queira ter uma identidade com as pessoas envolvidas e quer formar um grupo dessa forma. Então, pensando nisso, nós tínhamos o pequeno grupo em nossa casa chamado de Ninho Vazio, que era um pequeno grupo para casais sem filhos pequenos, ou filhos já adultos casados, ou adultos profissionais independentes. Então nós formamos esse pequeno grupo nesse perfil, os casais sem filhos. Então nós chamamos de Ninho Vazio. Mas alguém pode talvez criar um pequeno grupo com outro perfil, talvez com os universitários. E lá em Tupã tinha algo muito interessante. Eu fiquei assim, fui impactado quando eu vi o grupo pela primeira vez. Era um grupo de universitários que se reunia na terça-feira à noite, às 10h30 da noite. Saíam da faculdade e se reuniam e assim faziam sua reunião quase até meia-noite, muitas vezes até meia-noite. Os universitários, eu falei, vai ter o que lá? 3 pessoas ou 4. Tinha um bom grupo. Eu não sei se estavam matando aula, né, para honrar, né, assim, a igreja. Não, eu vou para a igreja e tal. Mas, enfim, era uma cidade com uma boa característica de universitários e foi formado, então, aquele pequeno grupo. Certa vez também, uma outra estratégia de um dos irmãos lá na cidade de Tupã, tem um time de futebol. Mas assim, né, que divisão está aquele time? Sei lá. Mas, na época da Copa São Paulo, um torneio de futebol muito conhecido no Brasil, só para uma certa idade, não sei se até 20 anos, algo parecido. Então, tinha muitos jovens lá, naquele time de futebol. Por um contato, um dos irmãos da igreja de Tupã conseguiu realizar um pequeno grupo por algumas semanas que predominava os jogadores de futebol desse time. E então foi uma estratégia evangelística. Né? Assim, tinha uma marca de pequeno grupo, tinha alguns irmãos que estavam com ele, mas eles se reuniam com aqueles. E quase todos incrédulos, vindo de outras cidades, porque estavam lá só por causa do torneio e jogou aquela temporada no time. Então o irmão foi criativo de criar então aquele contato. Havia também uma reunião, um pequeno grupo, dos pais recém-casados, sem filhos. Os pais com filhos pequenos. Então havia diferentes perfis acontecendo lá. Agora, talvez também você pense assim, mas e se eu juntar os adolescentes, ou os jovens, ou homens, ou mulheres, ou idosos? Tudo bem. Agora,
não é que a gente vai pensar só em grupo de acordo com o perfil. Isso pode acontecer. Mas o ideal é que seja misto. Então, vamos trabalhar de forma mais eclética. Então, veja aqui as modalidades de pequenos grupos. E o principal aspecto que deveríamos considerar é o aspecto geográfico. Veja o que diz aí. Reunir pessoas da mesma rua, do mesmo bairro, da mesma região, é uma das maiores vantagens dos pequenos grupos. Então, são pessoas da mesma região aqui, ó. Vai criando, então, menos deslocamento em trânsito, menos tempo perdido, digamos, viajando, passando de um lugar para outro, e vai criando uma proximidade com os vizinhos. São mais pessoas que moram naquela região, tendo mais oportunidade de alcançar os seus vizinhos. Então, esse é o ideal. Seria ótimo isso. Então, considere participar de um pequeno grupo na sua região, com pessoas próximas de você. Pense nisso. Algo muito interessante lá em Tupã. O pastor Eloy está aqui, ele era de Junqueirópolis, uma cidade menor do que Tupã. Tupã tinha 60 mil habitantes. Junqueirópolis, 2 mil, 20 mil. 2 mil era o universo, né? Aquela, próximo de Acre. Acho que era a região de Tupã ainda. Mas muito bem, 60 mil. Geograficamente, tinha muita parte rural. Mas a parte mais urbana da cidade, sem exagero, de um extremo a outro, de carro, era 15 minutos. Né? Assim, da rodovia até 15, e ainda pegando o semáforo, que tinha acho que 2, né? Assim, na cidade. Aí então, as pessoas falam, mas eu vou participar de que pequeno grupo? É muito longe. Eu falei, longe? O pequeno grupo mais longe da sua casa é 15 minutos. Não tem noção mesmo de distância, né? Porque a pessoa mora ali, tudo mais perto uns dos outros. Para a nossa realidade de Manaus, 15 minutos é bem perto. 10, pertíssimo. 5, então? Mas eu sei que alguns aqui já falam, meia hora, é longe demais. Para São Paulo, meia hora, sim, é vizinho. Onde é que você mora? Meia hora estou aí, vizinho. Então é interessante ver esse aspecto da noção de distância, mas participe de um grupo com essa característica, por exemplo, mais perto da sua casa. Então, você pode considerar isso. Mas eu queria começar o meu pequeno grupo com os meus amigos, porque, pastor, eu tenho afinidade com fulano e fulano. Pode ser assim? Não tem problema. Veja o que diz aqui no 3.2, de pequenos grupos formados por pessoas com afinidade, ou com amizades. Note o seguinte, alguns membros da igreja já são bons amigos, ou até familiares. Já se conhecem, e inclusive já visitam as casas uns dos outros. Então, um pequeno grupo pode ser formado a partir desses relacionamentos. Porém, a tentação será a de serem amigos para sempre, não querendo formar outros novos grupos e até de se fecharem, não facilitando a chegada de outros participantes. Aí temos o caso de panelinhas pecaminosas, porque é o meu grupo, ninguém pode entrar aqui. Eu não quero ficar separado dele ou dela. Por exemplo, veja só uma situação que isso acontece. De vez em quando nós temos alguns eventos nossos. Vou pensar aqui no encontro de casais que nós tivemos recente. E aí os irmãos distribuem lá a mesa, colocando o nome para poder ter mais controle de quem vai participar. Você acredita que tem gente que fala, eu queria ficar com fulano. Eu não conheço esse aqui. Está na sua frente. É um irmão em Cristo. Pelo menos diga, qual é o seu nome? Onde que você mora? Como é que vocês se conheceram? Então, crie um contato com alguém que você não conhece. Agora, e se não for crente? Melhor ainda para você. Você vai ter a oportunidade de evangelizar alguém naquele evento. Então, eu queria ficar com o meu grupinho. Isso é atitude de coração de panelinha pecaminosa. Porque eu só quero ficar com quem eu conheço. Não quero ficar com quem eu não conheço. E aí não cria contato.
não se abre, não fala com outros. Então, um pequeno grupo pode ter origem com pessoas que já têm vínculo familiar ou com amizade? Sim, pode. Pode facilitar para alguns, mas não pode perder o propósito, atrair outros e de multiplicar o pequeno grupo. Pode ser um parto para alguns, dizer, não vamos poder ficar mais juntos. Mas o reino está crescendo. Amém, amém. Mais do que a nossa amizade, o reino do Senhor está se fortalecendo. Mais pessoas estão sendo buscadas. Eu me lembro uma vez também, de anos atrás, lá no primeiro ministério lá em São Paulo, uma senhora deu um testemunho na igreja assim: irmãos, eu amo todos vocês. Eu não amo ninguém mais ou menos. Não tem quem amo mais, quem amo menos. E eu, assim, não é verdade isso. Porque não é. Não é que você odeia outras pessoas ou despreza, mas que você naturalmente tende a ter mais afinidade com algumas pessoas, isso é normal. Isso não é pecado. De certa maneira, a gente não tem muitos detalhes, mas a gente sabe que Jesus tinha uma multidão que o seguia. Tinha 12 que era mais próximo. Dos 12 tinha 3 que era mais próximo. Dos 3 tinha 1 que era mais próximo. Não é o problema. Você não tem como, por exemplo, chegar num nível de amizade de total transparência, de falar sobre o que acontece no seu coração em nível profundo com 20 pessoas. Você pode fazer muita coisa por essas 20 pessoas, mas você vai ter alguém, ou 2 ou 3 pessoas que você vai ter um relacionamento mais próximo. Agora, você pode intencionalmente desenvolver mais relacionamentos para subir nível. Eu vou investir mais com esse, vou subir para esse nível aqui, vou investir mais nesse aqui, vou trazer para cá. Às vezes eu ficava assim muito surpreso, também no meu tempo lá em São Paulo, quando algum colega meu de ministério me procurava para conversar e dizia, cara, você é o meu melhor amigo. Aí eu, puxa, eu não sei quase nada sobre ele. Mas sabe o que isso mostra? Que ele não tem bons relacionamentos. Porque se eu sou ou era a pessoa mais próxima dele, nós tínhamos um certo relacionamento, mas longe de um relacionamento tão profundo. Então, dá para ver que ele não tem relacionamento com outras pessoas. E talvez você esteja participando de uma igreja por tantos anos, mas não tem gente para relacionamento profundo. Pequenos grupos resolvem isso. Ore por isso. Se entusiasme por isso. Cresça. Desenvolva esse tipo de relacionamento. Então, considere participar de grupos que, mesmo que inicie por afinidade, mas comece. Mas lembre de alcançar outros. Finalizando aqui nosso material, então, na aula de hoje, algumas observações. Os membros da igreja têm total liberdade de participar ou não de pequenos grupos. Não pense que todos aqui serão obrigados. Tem que participar. Se não participar, não é membro da Cachoeirinha. Não é isso. Talvez você queira participar. Talvez você não queira participar nesse primeiro momento. Talvez você não participe por questão de dinâmica do seu horário, seu trabalho, umas coisas assim. Então, não é obrigatório, mas é um bom incentivo. Também, os membros da igreja podem escolher livremente de qual pequeno grupo participar. Nós não vamos sortear, não vamos dizer, você participa deste ou daquele. Não, você pode participar, tem um grupo ali, que se reúne perto da sua casa. Ótimo, participe lá. Não, tem aquele grupo, mas o líder tem tanta afinidade, eu vou participar lá com ele. Tudo bem. Pessoas podem escolher os seus PGs, considerando também a sua questão ministerial. Onde posso ser mais útil com os meus dons e talentos? Só ilustrando, né? Digamos que, como nós falamos aqui, seria bom ter um instrumentista. Digamos que esse pequeno grupo já tenha 3. Tem o Vixson, tem o Glaerdson, tem o Adilson, está tudo lá. Aí eles pensam assim, poxa, eu vou participar de um outro, porque lá não tem ninguém. Lá tem um pessoalzinho que está cantando com o áudio de música gravada lá. Eu vou lá. Ok,
está indo com a disposição de servir aqueles irmãos. Então pode ser escolhido assim também. Muito bem, então hoje falamos da composição e os integrantes dos pequenos grupos. Nós vamos continuar com esse assunto para treinar, para ajudar todo mundo a entender o que é, como é que devemos atuar, e é muito importante que vocês estejam orando por isso. Será que você vai ser um anfitrião? Será que você vai ser um líder em treinamento? Um líder? Um assistente? Um irmão que ajuda com outras áreas, como na música? Como é que você vai poder participar? Ore por isso, para nós fortalecermos a nossa comunhão e as nossas estratégias evangelísticas. Amém? Vamos orar. Senhor, nós temos um plano, mas precisamos da Tua graça, pois sem a Tua bênção e a Tua aprovação, nós não conseguiremos fazer nada. Então nós oramos para que o Senhor nos anime, nos encoraje, dê disposição, para que no devido tempo possamos começar com os pequenos grupos, de forma que cresçamos na nossa forma de cuidar uns dos outros e principalmente na estratégia de alcançar nossos vizinhos, conhecidos do nosso bairro, da nossa rua, para conhecerem o Evangelho a partir de nossas casas. Nos use, nos abençoe. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém.